A minha casa é no alto, e no alto que eu me dou bem. E no alto eu vejo quem passa, e no alto eu vejo quem vem. E no alto eu vejo quem passa, e no alto eu vejo quem vem. A minha casa é no alto, que no alto que eu me dou bem. A minha casa é no alto, que no alto que eu me dou bem. E no alto eu vejo quem passa, no alto eu vejo quem vem, tá bom? O jambeio cogira guraripina purana yo mangue. O jambeio E já vinha, a minha família era de índio mesmo. A minha mãe já era filha de uma índia, porque era a índia verdadeira que foi pegada nas matas do Ceará a dente de cachorro. E mesmo aqui do Brasil, eu vou dizer para vocês, ninguém quer, mas vocês podem ficar cientes com mais Deus no céu, que aqui do Brasil, todo mundo tem a descendência de índio. ai o mandirá, o mandirá, ai o mandirá, o mandirá, o mandirá, o mandirá. Parnaíba é um grande território indígena. Nomes de bairros como Pindorama e de ruas como Chavante, Guaporé, Caiapós, Tabajara, Tamoios, Timbiras, Tupi, Caramuru, Itaúna, Anhanguera. Os colonizadores que aqui chegaram, atraídos pelo delta do rio Parnaíba, encontraram a forte resistência à ocupação por parte de seus habitantes originários, os indígenas Tremembés, que ocupavam o litoral do Maranhão ao Ceará. O tradicional entreposto comercial, o Porto das Barcas, fica às margens do rio Igaraçu, um braço do Parnaíba, anteriormente chamado de Rio Punaré ou Rio Grande dos Tapuios. A Praça Manduladino é onde ocorre o Festival de Bois e Quadrilhas que festejam as tradições afro-indígenas. Água de mani, ô mani me oferecer. Água de mani, ô mani me oferecer. Ô já. Estou recordando também a memória de Manuel Ladino, o Mandu Ladino, que era indígena e num determinado momento ele é capturado e viu a sua família ser morta e foi conduzido até um grupo, né, religioso a cerca de 15 léguas do Recife. Segundo consta a história de uma associação religiosa redentorista. E lá Mandu aprendeu a ler e a escrever, o que era, de certa maneira, algo muito curioso, não é? No Piauí do século XVIII. E esse mesmo indígena, num determinado momento, ele foge dessa missão redentorista em Pernambuco e retorna para o Piauí, aqui tendo se engajado como um administrador de fazenda, né? Mas também um vaqueiro, que é uma das formas que os indígenas vão encontrar de participar desse processo de colonização do Piauí, não necessariamente apagando ou ainda desaparecendo, né? Mas ao contrário, né? Água de mani, ô mani me oferecer. Ô Jurema, ô Jurema, e a folha caiu sereno, Jurema, dentro desse ganga. Saravá e saravá, saravá, paixalá. Ô Jureminha, ô Jurema, e a folha caiu sereno, Jurema, dentro desse ganga.
Saravá e saravá, saravá, Paixalá. Ô Jurema, ô Jurema, e a folha caiu. Todos os plantios que tem aqui nesse canto foi nós que fizemos. De cajueiro, coqueiro, mangueira, dendezeiro, que tudo que tem aqui foi nós que fizemos. Não foi ninguém, não existia nesse carnaubal aqui. Foi tudo plantado por nós. Aonde tem outro que chama o Canto do Rei Macho, lá na ponta do Pontal. Tá lá o carnaubalzão. Agora de lá pra cá já o Morro Rei, quando esse Morro Rei acabando, os outros carnaubal velho. Esse aqui, esse carnaubal já foi do meu avô pro papai e do papai para mim. Aqui nesse saquinho aqui, era se catando carnaubinha para aqui e para lá que o velho tinha plantado. O rei Chico Militão. Navura vai encher, Navura vai encher. Bom, então aí nós fazemos esse recorte no sentido de pensar essa zona litorânea, né, como um litoral indígena. Assim como o litoral da Paraíba, de outros estados da região Nordeste, habitado pelos povos tremembés. Então, os tremembés de larga referência histórica, né? Então, mais de um missionário, né? Entre eles franceses, portugueses, também mencionaram a presença dos indígenas tremembés nessa região. O Piauí, por si só, ele era uma terra indígena. O que me confirma isso? Para além das permanências hoje nos nossos viveres e fazeres, minha pesquisa historiográfica ela vai através de manuscritos, mapas, escritos de navegadores que me mostram que o Piauí, até o século XVII, era uma grande colônia indígena e era habitado por 4 etnias, 4 nações. Que nações eram essas? A nação G, com 4 tribos específicas: os Acroás, os GG, os Jaicós e os Timbiras. Vocês podem estar reconhecendo os nomes, porque eles fazem parte da nossa cidade de Parnaíba. É uma das permanências. Tupi, que é uma das mais conhecidas, que é o povo Tabajara, que atualmente tem o primeiro museu indígena, na Lagoa de São Francisco. Os Cariris, que eram representados pelos Tremembés, que hoje estão aldeados no Ceará, mas que também eram a grande maioria no norte aqui do Piauí, na região do Delta. E ao sul, o Cairiba, que é conhecido as tribos dos Pimenteiros. Então eu tenho 2 boas referências para apresentar o Piauí indígena. A primeira é do século XVIII, de 1760, um mapa de um italiano, Antônio Galuzzi. Ele vai apontar que tribos indígenas tinham no Piauí, onde elas estão, quais são as localidades e principalmente sua nomenclatura. Do mapa, a gente consegue encontrar 91 menções a toponímios indígenas, esses nomes, essas presenças que vão desde fauna, flora, nome de rio, e são nomes toponímicos que é usados até hoje em dia, né? Então são permanências extremamente eficazes para mostrar que o Piauí sim foi uma terra indígena. O outro documento é um censo demográfico que foi feito pelo governador José Teles da Silva. Ele era governador da capitania do Maranhão, que ainda englobava o Piauí. E lá ele vai falar que a população de 1787 era avaliada de 30 mil pessoas, tanto a capitania do Maranhão quanto do Piauí. E pasmem, os indígenas eram 1/3 dessa população. O documento traz essa informação específica de todas as vilas indígenas, as vilas brancas, quantas pessoas eram negras, quantos eram escravizados, quantos negros libertos e principalmente que tribos indígenas eram essas, as localidades e principalmente a sua população. Dos 30 mil habitantes da capitania do Piauí e Maranhão, quase 10 mil eram indígenas. Então é uma população que até o fim do século XVIII era extremamente organizada, tinha nome, aldeamento. E se a gente comparar com o mapa atual, essas permanências ainda estão no nome de cidades, nome de locais, nome de rios, entre outras permanências aqui na Parnaíba e no Piauí indígena, né? Esse local que nós estamos nesse instante chama Chafariz, aqui na região de Parnaíba, entre a cidade entremeada pelo aeroporto. Ela guarda configurações muito interessantes, justamente em virtude de ser uma comunidade à beira rio Igaraçu,
com esse nome, né, o rio dos grandes navios, e a ideia de que esses navios aportavam ou chegavam nessas cercanias, eu diria, durante, ou pelo menos enviavam os seus emissários, os seus marinheiros para essas regiões, justamente nesse processo, não é, de contato entre não indígenas e povos indígenas no litoral, o caso dos povos tremembés. E é muito interessante porque, do ponto de vista da referência histórica, então essa presença é bastante reiterada, não é? Então a questão fundamental, ou uma das questões fundamentais, é que esses povos, eles estavam no caminho desses processos de escravização de povos indígenas, justamente quanto esse lugar, esse refúgio, em algum sentido, de povos indígenas, de parte dos povos indígenas, principalmente diante do processo de invasão que veio no sentido sul-norte. Eu sou um índio encantado, que fui encoroado no mar, mas eu fui rei na minha terra, e hoje eu sou rei dentro do mar. Eu sou um índio encantado, que fui encoroado no mar, mas que eu fui rei na minha terra, e hoje eu sou rei dentro do mar. Viu? Aí a nossa gente se formou-se mais aqui, nesse canto de Saquinho. Por parte dos Militão, era o Francisco Militão, que era o pai dos Militão. Então, depois do Francisco Militão, ficou o Joaquim Militão. Tudo o Joaquim morava aqui, mas depois o Manel Militão, morando aqui nesse lugar também. Aí depois de Manel Militão ficou eu, Pedro Militão, morando aqui. E estou aqui até hoje. Meu é 2 e deles são 5 filhos vivos. Aqui, quando eu cheguei, só tinha mesmo a Maria, o Pedro, o Zeca, mas o Zeca vivia mais na Pedra do Sal, na casa dele lá. E tinha o Manuel também. Esses vinham aqui, mas não foram criados mais comigo, eu já era o rapaz. Então os que foram foi Dona Maria e seu Pedrinho. E essa menina que não era filha dele, eles criavam. E os meus 2, que a gente ensinou eles não pegarem nada de ninguém, o que visse deixasse lá, também saber respeitar todos os mais velhos e se respeitarem. Até hoje não são desunidos, são os filhos, os irmãos que se consideram os irmãos de pai e mãe, tudo unido. E traz o coco bem aí, para eu descascar. Isso aqui era de primeiro, o serviço era esse. Antes de nós tirar o azeite, agora pegava ele aqui do jeito que ele está aqui. Aí botava todo no saco e levava para a cidade para vender. Ele aqui do jeito que ele está. Aí depois teve uma época que o coco caiu, que ninguém queria. Aí nós tuvemos tirar o azeite. Relando, cadê o ralo? Isso aqui é o processo que a gente faz para tirar o leite. Aí bota numa vasilha dessa, depois que a gente bota nos tambor ali, aí embaixo fica o leite, o óleo fica no meio. Na hora que a gente tira
vai tirando a água para jogar no mato, quando termina o óleo fica todo embaixo no fundo do coco. Tá todo embaixo. Aí ele é branquinho, mas não tem gosto. Porque o gosto do leite do coco é molho de óleo. Que ele aqui tá com todo o óleo, né? E agora, quando nós vamos apurar ele, é eu e a Graça. Meio-dia ninguém almoça não, porque botou no fogo para apurar ele. Ali você tá trabalhando, trabalha o dia todinho. Olha, isso aqui nasce primeiro, sabe? Lá daquele processo, primeiro que nós fizemos. Ele aqui, tá aqui o óleo. Ó. Essa aqui tá queimada, é só para nós fazer, botar em ferimento. Olha aqui essa senhora, a dona Graça, levou uma queda. É aqui, tá aqui. Tá aí, ó. Relou o braço. Aí, todo dia ela pegava e botava. Esse daqui, eu vou dizer, passará a enfermidade. Essa daqui é para temperar. Aí serve de bronzeador, serve de tudo o azeite de coco. Se vamos falar de conservação, precisamos ter em consideração a importância desse personagem que aqui habita, o senhor Pedro Militão. O senhor Pedro Militão, ele não é nada mais nada menos do que um guardião deste lugar. Tudo que tem plantado aqui foi plantado em consideração à pessoa dele. As árvores que aqui estão, porque quando ocorreu o povoamento de Ilha Grande, o povoado mais perto daqui era ali a desembarcadura do rio Parnaíba, na Praia do Pontal. E aí essa região era completamente desértica, não tinha nenhum tipo de vegetação. Seu Pedro Militão, por sua vez, e a sua família se deslocavam daqui, desse lugar, sentido a região do Poço do Cutia, que está a cerca de 5 quilômetros daqui, fazer seus plantios de arroz e de feijão, nesse tipo de vegetação de restinga. E ele, quando criança, me contou que trazia junto consigo uma espécie de roedor conhecido como preá, um roedor terrestre. E ele criava esse animal de estimação, porém não havia vegetação nenhuma, nem arbortiva, para que ele pudesse trazer esses animais e pudesse soltar aqui. E aí ele começou, quando ia com seu pai e sua família fazer esse tipo de atividade, que é a agricultura, ele trazia de lá para cá sementes. E aí ele jogava nessa região aqui, que era completamente desértica. Com o período chuvoso, essas sementes foram nascendo e nasceram aqui as primeiras árvores de caju e carnaúba, murici, puçá. E a partir daí, os animais que se alimentavam desses frutos que vieram a nascer dessas plantas, começaram a dispersar essas sementes e povoar, criar, dar forma a hoje essa vegetação que temos aqui. Então todas essas aves, todas essas animais, o guaxinim, a paca, o jacaré, os preás, que são em grande abundância aqui, as aratingas, os bentivis, as sabiás da praia, os chechéus, o chico preto, que hoje habitam, utilizam essa região para nidificação e para alimentação, são partes dessa área do que a gente chama de saquim, a qual é guarnecida por esse guardião eterno na figura do senhor Pedro Militão. Então veja que importância é essa região. Aqui, como nós podemos ver, estamos na parte mais alta aqui das terras do senhor Pedro Militão. Toda essa vegetação aqui, nós temos as palmeiras de carnaúba, nós temos caju, nós temos outras árvores. E aí, lá mais atrás, nós temos as palmeiras de coco e logo atrás, o manguezal. E aí ele migra
do manguezal sentido a Restinga, tanto quanto da Restinga sentido manguezal, através dessas árvores. Vamos tentar encontrar algum aqui, ó. Aqui embaixo é uma área muito boa. Essa área aqui abaixo é chamada de berçário, porque é uma área de maior incidência, onde nós encontramos várias fêmeas, em geral grávidas, com a barriga bem grande ou com filhotes nas suas costas. Então vamos entrar nessa área aqui, que é chamada gentilmente de berçário. Esse tipo de floresta eu jamais posso evitar, eu jamais posso cortar essa vegetação que se encontra, essas duas florestas que se encontram aqui. Por quê? Esse tipo de ambiente ele é muito utilizado pelo tamanduaí. Então, como o tamanduaí se trata de um animal arborícola, se eu cortar essa conexão entre essa mata e outra, ele vai ser obrigado a se deslocar por terra. No momento em que ele começar a se deslocar por terra, ele vai estar altamente suscetível à ação de predadores como gatos selvagens. Por isso que eu deixei a vegetação, cortei só o mínimo para permitir que ele ainda tenha acesso desta vegetação para essa outra vegetação. Já que ele é arborícola, vai utilizar sempre os galhos das árvores. Ó, vejam que aqui essa mata é um ambiente ensombreado, um local propício para o tamanduaí, para encontrar o tamanduaí, porque tem um abrigo, ele é abrigado. E ele, por se tratar de um animal muito pequeno, quando ele está em estado de repouso, o tamanho de uma bola de tênis, ele utiliza esses abrigos, os ramos, os galhos, a parte das árvores mais fechadas. Ali atrás tem um cupizeiro, uma árvore de jurema, que é o ambiente, a árvore preferida do tamanduaí para buscar o seu alimento. Aqui, veja, esse galho que vem desde a árvore mãe até aqui é uma árvore de jurema. Então, durante a noite, ele se movimentando só ou acompanhado com o filhote, ele tem duas garras principais grandes e pontiagudas. E ele, através da sua língua, ele capta a presença de cupins e formigas nos galhos secos da jurema. E há uma formiga específica que ele se alimenta dessa árvore, que habita em troncos e árvores, galhos de jurema. E aí com essas pequenas garras pontiagudas, ele faz isso, ó. Quando ele encontra, através do odor, do feromônio da formiga, ele escava dessa forma que eu estou fazendo para você com as minhas unhas, ó. Imagine que aqui as unhas, até encontrar o túnel que a formiga utiliza para se deslocar. E aí ele, com a sua língua grande, insere a sua língua ali dentro daquele buraco e a formiga, ela fica quase que colada à língua dele, ele puxa a língua de volta com bastante formiga. Então, animal que era, até o ano de 2011, 2012, restrito a regiões do Pantanal, Amazônia e resquícios da Mata Atlântica no Espírito Santo, Pernambuco. E que, a partir de 2012, foi registrado aqui nas terras, nessas árvores que foram, digamos assim, plantadas, né? Seu Pedro Militão e sua família que deram esse início. Então, veja a importância, né? Hoje nós encontramos organismos, animais, que são de grande importância para a ciência, né, que eram desconhecidos, que jamais se imaginava encontrar-se aqui no delta do Parnaíba, aqui nas terras do senhor Pedro Militão e dos seus antepassados. O senhor Pedro me contou uma história muito interessante. Ele me disse que nos 1930, 1940, por aí, havia um inglês, uma pessoa da qual pagava uma fortuna, pagava 1000 contos de réis por uma carteira, né? Não uma carteira dessas que hoje usamos, mas uma carteira para ele colocar moedas feita com a pele do tamanduaí. Esse colonizador pagava esse dinheiro, que à época era uma fortuna, né? Você conseguia o valor hoje que corresponde a uns 10 mil reais. Aí ele me disse que o pai dele, escute só o que eu vou te falar, o pai dele já dizia, olha,
aqui nessas terras, eu proíbo qualquer parente meu, qualquer familiar meu de matar esse bicho para tirar a pele para vender para ele. Eu proíbo. Esse bicho aqui, ele é nosso, ele tem a proteção dos espíritos da mata, das entidades da floresta. Jamais eu quero saber que alguém tenha feito tal atrocidade. Matar esse pobre animal para vender simplesmente a pele dele como se fosse, né, algo que não tivesse valor algum. Então veja só a mentalidade do pai do seu Pedro, que foi passada em consequência para o seu Pedro, né? Esse amor pela natureza, só cortar, só consumir aquilo que necessita. Quem deu esse nome todo dá, quem deu esse nome todo dá, esse nota dá, A dona Camila é nascida em Araiós, veio para cá quando tinha 18 anos. Casou com um comunitário daqui e ela sempre contava, né? Quando tinha lucidez em suas falas. Hoje ela tem Alzheimer, como normalmente acontece na maioria das pessoas com a idade dela. Ela tem 95 anos, então ela esquece muito rápido das coisas. Mas quando ela era mais lúcida, ela sempre falava, né? Como era a vida dela lá em Araiós. Ela nasceu no bairro Arrudeador, em Araiós. E a avó dela era descendente indígena, né? A dona Alexandrina. Eles contavam que ela era de uma das tribos do Ceará. E ela foi pegada, ela estava fugindo, não sei de onde. E ela foi pega, né? E eles chamavam de índio brabo, né? Então ela foi amansada e tudo. E aí ela casou. E eles moravam numa comunidade chamada Com Destaque, em Araiós. Lá, a descendência deles em Araiós, ela chama a família de Barroso, né? Só que acho que a família de Barroso era da família do avô, né? Não é da avó. E a avó era descendente indígena. Podemos caracterizar algumas tribos que habitavam, que usavam essa região para caça e pesca. Nós temos os Genipapo, nós temos os Tupinambás, que estavam bem aqui nessa região da Serra do Bajara. Nós temos os Araios, que estão bem aqui na região de Araioses. Nós temos a mais famosa, né, que é mais conhecida entre nós, são os índios Tremembés, que eram conhecidos como ótimos nadadores. Então, a existência desses sambaquis, infelizmente, a região é muito pouco estudada. Não existe um trabalho, uma pesquisa que abranja todo esse conhecimento para que nós possamos compreender um pouco mais da nossa história, de quais foram os nossos antepassados, né? Isso já é algo que a historiografia trabalha. Tem um autor que é o Renato Neves Marques, que ele vai falar que os indígenas tremembés, para além do saber da natureza, eles eram muito habilidosos em construir canoas. Eles já tinham o conhecimento da natureza do delta, então eles sabiam permitir eles facilitavam a entrada e saída do grande rio, né, que era o rio Parnaíba. Então, os tremembés, há relatos que eles recebiam corsários de fora, eles davam abrigo a europeus, faziam trocas comerciais e já eram conhecidos no mundo. Não só em Parnaíba, mas conhecidos em Portugal, entre outras. Vou mencionar aqui também pesquisas sobre os fenícios, né? Há vertentes que os fenícios vieram aqui, mas quem sabe se isso não era dos próprios indígenas daqui? Quem sabe se essas coisas não são vestígios da própria ocupação dos povos civícolas aqui da nossa região? Então, a historiografia ela vai trabalhar com suposições, mas nós temos inúmeras provas cabais, no caso o sambaqui, dessa ocupação. Para quem não sabe, o sambaqui era um grande depósito de matéria-prima, de alimentos. Você imagina que você vai comendo e vai depositando aquilo ao longo dos anos e vai formando aquela grande duna de rejeitos alimentares, de casca,
E aqui, vou dar o exemplo do Morro Branco, você encontra cerâmica, você encontra outros objetos que nesses últimos empreendimentos, eólicas, resorts que estão entrando na área da APA, com esses empreendimentos tem se descoberto inúmeros fatores arqueológicos, cachimbos, louças. A gente tem no litoral piauiense, acho que os nossos 66 quilômetros eles são privilegiados, porque nós temos em diversas praias, por exemplo, Morro Branco, Cajueiro da Praia, Barra Grande, temos todas essas localidades com sambaquis. O que a gente precisa atualmente? Pessoas interessadas nessa pesquisa, que se prontifiquem a estar estudando esses acervos e principalmente do poder estadual, poder municipal, que invistam nessas pessoas, que invistam em programas sociais, que estejam interessados nessa busca, nessa pesquisa, que é uma pesquisa arqueológica, mas também é uma arqueologia de nós mesmos, né? Uma pesquisa de si. Existem trabalhos acadêmicos sobre o sambaqui da Barra Grande, existem trabalhos acadêmicos a respeito do Morro Branco também, mas é uma coisa que é muito dos anos 90 para cá. Ainda é uma coisa muito recente, que precisa de mais pessoas interessadas para estar pesquisando, desenvolvendo pesquisas mais robustas e principalmente agora que a gente tem uma universidade, a UESP, a gente tem a Federal, então a gente tem um grande campo de pesquisa universitária para esses temas. Agora os potroteiros daqui são muitos. Aqui tem reis, tem rainha, tem príncipe. Porque aqui na mata tem João da Mata, tem o Caboclinho da Mata, tem Zé Rundum, tem a onça que trabalha bem aqui, tem o Nanã, tem o Tupinambá, tem o Rei da Bandeira, tudo é gente que eu trabalho. O Rei Nanã, ele reza de tudo. É de ossos crescendo, é de água no joelho, aonde for, ele cura. E de outras coisas, doenças. E sempre, quando eu sinto, eles rezam em mim e eu me sinto bem. Tu já comeu tamarina doce? Pede ali uma altíplice. Que é só por não dizer, tu dizer eu não vi, não andar, não vi. Tem que todo mundo falar a verdade, não é não? Bora lá nas plantas. Eu não saio daqui nem para curar ninguém, parar nenhum do mundo. Aqui eu tenho meus coqueiros. Eu planto um pé de banana. Que lá estou comendo porque minha felicidade aqui foi coqueiro e bananeira. Abaixo daqueles cataventos que tem lá, ali era um bananal muito grande. No rumo de baixo até topar na cana braba. Isso aqui foi o pai da Parnaíba, a Ilha Grande de Santa Isabel. De farinha, de arroz, de milho, de rapadura. Você chegava 3 horas ali no Poço Salgado, é do lado de cada ponte. Tá aí, rapadura estava da altura desses coqueiros novos aí. De homem, tudo rendendo rapadura, banana. Hoje não tem nada, a Parnaíba está seca, comendo a custa dos outros lugares. Hoje está aqui, ó, uma plantinha dessa aqui é malva do reino, isso aqui serve para dor na garganta. Isso é medicinal, isso aqui, essa aqui, ó. Você tá com a pressão alta, não existe outra. É a racideira. Isso aqui eu tenho mais cuidado para não morrer. Sabe o que é capim santo? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui, o capim santo, com chá da coronha
E era pela conta de primeiro, que hoje ninguém vê mais nem falar, para febre, as crianças tomavam e ficava bom. Hoje não existe mais essas coisas. Ó, os castiurucu, tá? Botei ali para secar, que é para fazer corante. Isso aí é daquele coloral que a negada chama aí. O processo aí, quem sabe fazer, faz com a massa do milho. Aquela massa bem fininha. Aí pisa ele todinho. Tem um óleo que a gente bota o azeite. Que é para ele não ficar solto, o vento carregando. É que é esse corante que nós usamos. É dessa fruta aqui, tá aí os cachinhos. Tá ali no pé. Aí, ó. Pra você ver, ó. Só um carocinho desse, ó. Tá aí. Viu? Olha aí, ó. Só de um carocinho. Nós temos livros, por exemplo, assim, como o livro História dos Índios do Piauí, que quando eu fui lançar, as pessoas diziam: ué, professora, a senhora está lançando um livro História dos Índios do Piauí, o Piauí nem teve índio. Meu filho, como é que se eu estou lançando um livro História dos Índios do Piauí, é porque teve índio no Piauí. Então, assim, quando a gente lançou, em 2015, os repórteres que me entrevistavam faziam isso, não sabia nada da história. Que esses índios tinham uma história, tinham uma vida, né? E que nós hoje temos hábitos indígenas que a sociedade nem sabe que são hábitos indígenas. Nós comemos beiju, nós dormimos de rede, nós gostamos de mandioca, né? Nós gostamos de tomar banho de rio, nós apreciamos a natureza, as casas cobertas de palha, nomes, né, de cidades, nomes de ruas, que nem sabe que é herança indígena. E isso é uma herança cultural que até hoje existe porque os próprios colonizadores a reproduziram, que é que um historiador chama de circularidade, porque um precisa do outro. Então, mesmo com a extinção dos povos indígenas, né, dos pimenteiras, aqui que eram os tremembés, que habitavam o litoral totalmente, que eram os senhores do litoral, habitavam o litoral do Piauí, do Ceará e do Maranhão, e nós crescemos desconhecendo isso, e como isso influencia na nossa identidade. Que a história, ela é vida, a história, ela é a base da vida, é a base da identidade. E quando você não conta a história, o que é que termina de acontecer? Você termina esquecendo. E o esquecimento indígena no Piauí, ele é um fator não só da guerra que houve entre o branco e o indígena, ele é um fator da colonialidade no Piauí. Você esquecendo, você acaba associando e dizer que não houve ou que nunca existiu, sendo que todas as outras provas estão mostrando. Que outras provas são? Nome de objetos, nome de animais, nome dos nossos bairros, ainda são nomes indígenas. Se você não tem essa memória, esse rememoramento, você passa por cima e você talvez não consiga nem associar. E os historiadores falam que esse esquecimento é uma forma de proteção. A mente acaba esquecendo aquela maldade que foi feita com você ou com sua família. E também era uma forma de sobrevivência, porque se declarar indígena num estado em que o indígena é inimigo, era uma assinatura de sentença de morte. E o esquecimento, ou melhor, o acobertamento, né, de certas narrativas, ela acontece, é um processo que ainda hoje a gente vive e que hoje, com o documentário Parnaíba Indígena, talvez a gente tenha um pouco de um antídoto, seja um antídoto para a gente relembrar e se reconhecer nesse processo de lembrar, esquecer, que é um processo de extrema constância, e eu considero que é uma luta, porque existem personalidades, existem movimentos que estão querendo apagar essa história, dizer que o indígena no Piauí, ele, além de não existir, ele nunca mais vai voltar a ser o que era. E a gente percebe que existe um movimento nacional, os indígenas tremembés têm uma aldeia demarcada no Ceará, então por que na Parnaíba, no Piauí, no Delta, não se existe essa busca, esse processo de retorno? Então acredito que o Parnaíba Indígena ele possa servir como uma porção de cura para a gente mesmo, uma porção de relembrar o que foi perdido entre esse nosso elo familiar, que é super importante, eu acho que para todos nós que somos brasileiros.